E aí, Guilherme? Fiquei sabendo que você ficou em dúvida com eletrostática. Então, por isso, eu vou ensinar aqui, fazer uma introdução simples, rápida, para eletrostática. Nessa aula, eu vou falar sobre cargas, como elas agem na natureza, a lei de Coulomb e, lei de Coulomb, força elétrica e sobre a resultante das forças elétricas. Vamos começar então pelo básico. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de energia, ou de matéria, ou de natureza, ou de origem, ou de pequeno, ou de qualquer coisa, é o átomo. O átomo, ele é a base para a formação de maior parte da matéria, né? A menor matéria que tem aí é o átomo, né? E o átomo é composto por três principais coisas que a gente vai chamar, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá bom. São três carguinhas, né? Se eu fosse montar um átomo, seria tipo assim, a gente tem aqui um núcleo, né? E as coisas assim, ó. Tá? Esse aqui é o nosso átomo. Essa região aqui é a chamada eletrosfera, na qual encontramos os elétrons. Foi mal. Os nossos elétrons se encontram na eletrosfera. Aqui no núcleo nós vamos encontrar quem? Prótons e nêutrons. Tá? Abordagem simples para você entender. Ou seja, eu vou chamar os prótons, né, só de P, tá? P. Os nêutrons eu vou chamar de N. Os elétrons eu vou chamar de Ezinho com menos. Vocês vão entender o porquê do menos. Que é isso que eu vou falar agora. Nós temos num átomo cargas. Foi dito, né, que os prótons possuem carga positiva. Que os elétrons possuem carga negativa. Por isso que eu coloquei, não sei se nem dá para ver aí, um menos aqui em cima do Ezinho de elétron, que é geralmente como que nós escrevemos elétron. Muitos professores de química, né, escrevem assim. Os nêutrons agora, eles não vão ter uma carga. Não tem. Porque é neutro. São os nêutrons, né? Muito simples de entender isso. Vou apagar esse desenho do... Não, vou deixar aí, tá bom. Bom, agora vem uma coisa. Começando agora realmente a parte da eletrostática, física. Nós temos, né, de acordo com o nosso Sistema Internacional de Unidades, uma medida chamada carga elementar. A carga elementar é um valor que nós damos para a carga de um próton ou de um elétron. Ou seja, podemos dizer que um elétron, Ezinho menos, possui uma carga elementar e um próton também possui uma carga elementar. A diferença é que um próton vai ter a carga elementar, infelizmente, ela é dita como Ezinho também. Só eu vou escrever sem o menos. Vamos cuidar para não confundir com isso. Tá? O elétron ele vai ter uma carga elementar negativa, enquanto o próton vai ter uma carga elementar positiva. É muito importante entender essa diferença entre os dois, porque eles são os opostos. Muitas vezes você já ouviu falar a frase, né, os opostos se atraem, né, que uma carga positiva com uma negativa tende a se atrair, os dois lados do ímã que se puxam. Por isso que é importante você entender a relação entre elétron e próton. Essa carga elementar, ela tem um valor, tá? Existe sim um valor para a carga elementar. A carga elementar
ela é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um Czão, tá? Eu vou falar, né, para vocês o que? Um elétron, então, a carga elementar de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Enquanto um próton vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, a carga, né, eu vou denominar a sigla de uma carga com Q, ou seja, a carga de um elétron, não, carga de um próton é igual a menos a carga de um elétron. Relaçãozinha muito boa também para você lembrar. Vou apagar o quadro aqui e vamos seguir para mais. Voltando agora, nós vamos falar de um cara muito massa. Criou uma lei muito importante para a eletrostática, que a gente vai falar mais tarde nessa mesma aula. E que criaram, né, em homenagem a esse mano aí, o Coulomb, uma unidade de medida. Coulomb. O Coulomb é representado pela letra C, igual eu tinha mostrado mais cedo com a carga elementar. Você lembra quanto que é? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. C. Coulomb é a unidade para carga. Essa é a unidade que a gente vai usar para carga, sempre. Muito bom você lembrar disso. Um Coulomb tem sim o seu valor, tá? Um Coulomb tem um valor em carga elétrica também, carga elementar, perdão. Um Coulomb, 6,25 vezes 10 a 18 coisa aí. Coisa não, né? Cargas elementares. É um número grande. 10 elevado a 18 é um baita número. Por isso, em muitas questões de física, quando você for fazer, principalmente na sua prova, né, Guilherme? Você não vai ver só o Coulomb, muitas vezes. Para dificultar a sua vida, o professor vai enfiar essas variações do Coulomb, né? Vou fazer essa linha aqui, ó. Nós temos algumas variações dele, muito importante você saber. Existe um millicoulomb, um micoulomb, um nanocoulomb e um picoulomb. Tá? Eu vou explicar para vocês agora por que nós criamos. Só arrumar esse M tá feio, né? Pronto, certinho agora. Um coulomb em si é uma carga muito grande, então por isso que para ajudar a gente dá uma diminuída, né? Millicoulombs é um coulomb, né? Só que elevado a 10 a menos 3. Microcoulomb, 10 elevado a menos 6. Não, vou escrever aqui coulombs. Coulombs, 10 elevado a menos 9 coulombs. Esse aqui, isso aí, 10 elevado a menos 12 coulombs. Tá? Essas são notações que você tem que saber. Muito importante você ter de cor o milli, mi, nano e pico. Milli, mi, nano, pico. É muito, muito importante. Cai direto nas provas, aparece em vestibulares, na prova que o seu professor vai fazer. E é isso aí que pode ferrar com a vida de uma pessoa se acabar confundindo um desses aqui. Então, ó, tem aqui, ó, na sua cabeça. Com você já entendendo o que é o Coulomb, o que é um elétron, um nêutron, a carga elementar, nós vamos poder começar a desenvolver um pouco mais. Vou falar um pouquinho sobre eletrização. Eletrização. Na eletrização, eletrização, ela diz algo muito legal pra gente. Um corpo, para estar eletrizado, o número de prótons que tem nele deve ser diferente do número de elétrons.
Ou seja, tem que ter uma relação na qual o número de prótons não pode ser igual ao número de elétrons. Porque caso essa relação aconteça, né, caso o número de prótons seja igual ao número de elétrons, a gente tem um corpo neutro. Entendeu? Por isso a gente cria a seguinte relação, né? N igual a número de prótons menos número de elétrons. Porque é isso aí que vai provar pra gente que um corpo pode estar eletrizado. É o número de prótons estar diferente do número de elétrons. Tá bom? Por isso, eu monto aqui pra vocês, né, uma coisinha muito legal. Um corpo, para ele estar neutro, igual eu falei, né? É assim que se escreve neutro? Neutro, 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 não sei como é que se escreve. Tá, assim. Para um corpo estar neutro, a gente vai ter que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Para um corpo estar positivo, vamos falar assim, né? Positivamente carregado. Para um corpo estar positivamente carregado, o número de prótons tem que ser maior que o número de elétrons. Por que isso mesmo? A gente tinha falado mais cedo. Prótons é positivo, elétrons é negativo. Se a gente fizer a diferença entre prótons e elétrons, se prótons for maior que elétrons, significa que a gente vai ter um resultado positivo. Tá bom? Muito legal você entender isso aí. Positivo. E para um corpo estar carregado de forma negativa. Corpo estar negativo. Ao contrário, concorda comigo? O número de prótons tem que ser menor que o número de elétrons. Simples. Muito simples, né? É muito legal isso aí. Bom, vou apagar o quadro aqui e vamos seguir com a nossa aula. Voltando aqui, fiz esse pequeno esquema, esse desenho lindo, para demonstrar agora uma coisa muito, muito, muito importante para seguir com força elétrica. Não é isso que eu vou falar agora. Agora a gente vai falar de um conceito muito importante para a força elétrica. Que quando você for fazer suas contas, você sempre tem que ter isso em mente. Senão você vai errar a teoria de uma questão. Acerta as contas difíceis e erra a teoria. Ninguém merece. A gente vai falar sobre os conceitos de quando uma carga positiva é encontrada a uma distância d de uma carga negativa. Você lembra mais cedo que eu falei, né, sobre atração e repulsão, os ímãs que se repelem, as coisas assim? A gente tem isso nas cargas. Uma carga, lembra, uma carga carregada positivamente significa que ela tem uma prevalência de prótons, enquanto essa aqui tem uma prevalência de elétrons. Para um átomo manter a estrutura dele, você concorda que os prótons, os elétrons não podiam se repelir? Se fosse para eles se repelirem, um átomo não poderia manter a forma dele. Então, a gente tem que ter uma certa, uma atração entre esses dois corpos. Vou desenhar assim, ó, duas linhas se encontrando, duas setinhas aqui, bem bonitinho. Os corpos têm uma atração por si. E aí? Mas agora, quando a gente mantém a mesma distância d, ou seja, uma distância efetiva para que as cargas se encontrem, só que agora essas duas cargas são positivas, ou seja, as duas são cheias de prótons. O que acontece? Elas irão se repelir. Muito legal. E cara, e se as duas forem de elétrons também? Se forem carregadas negativamente, o que vai acontecer? Vamos olhar? São cargas iguais, do mesmo jeito. Continuam se repelindo. Tá bom? Isso é muito, 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 muito importante. Muito mesmo.
para fechar a introdução à eletrostática, né, a parte fácil da eletrostática, e depois a gente seguir para as leis de Coulomb, vou falar por uma última coisa, os processos de eletrização. Nós temos 3 principais processos de eletrização, né, que a gente pode, eu vou escrever aqui, ó, vamos lá, eletrização, né, eletrização. Nós temos 3 principais processos de eletrização. Vou falar para vocês um por um de forma bem básica, só para você ter uma noção, né? A gente tem o primeiro método, que é por atrito, que é quando nós juntamos 2 corpos neutros. Imaginar aqui, sei lá, uma esfera metálica e pegar isso aqui é um paninho, sabe? Um pano e uma esfera, ambos neutros, tá bom? Eu vou esfregar esses dois e a gente vai ter um resultado muito legal. Depois de esfregar eles, né, vai esfregar aqui a toalha na esfera, os 2 corpos, eles vão se carregar, vão se eletrizar, ambos com o mesmo módulo de carga, porém opostos, né? Esse aqui, vai estar cheio de carga negativa e esse aqui cheio de carga positiva. Entendeu? Primeiro jeito. O segundo jeito que a gente vai ter, né? Bem simples também, por contato. Nós vamos ter aqui, ó, 2 esferas. Imaginar aqui, ó, essa aqui carregada positivamente e essa aqui neutra. Essa aqui vai estar neutra, entendeu? Eu vou fazer o que? Eu vou encostar as duas, né? Vamos fazer aqui, ó, encostar essas duas, né? Vamos fazer como se eu fosse juntar elas aqui, né? Fazer uma setinha. Eu vou juntar elas, essa aqui, né? Carga positiva, 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 positiva. E esse aqui, ó, você vai ver, vai começar a pegar as cargas desse aqui. Isso se os materiais forem condutores. Por exemplo, imagine que são 2 esferas metálicas, né? Na hora que eu separar as esferas de novo, o que vai acontecer? Caiu 2 esferas carregadas positivamente. É muito importante você ter também eu acho que era importante eu ter falado isso, que as cargas a carga vai ser dividida. Com certeza, os 2 vão estar carregados agora de forma igual, né? Vamos colocar mais um maisinho aqui. Eles vão estar carregados de forma igual, ou seja, essa carga desse daqui, né? Ou seja, o número de prótons desse daqui é menor que o número de prótons de quando ele estava totalmente carregado. Ele dividiu a carga dele com a segunda esfera. Esses 2 agora estão igualmente carregados, têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, esses 2. E essa diferença, né, entre o número de prótons e elétrons, o número de prótons desses daqui vai ser igual à quantia de prótons só desse daqui. É dividido igualmente. Vou apagar esse atrito aqui. Para finalizar os tipos de eletrização, vou falar da última, que é a eletrização por indução. A indução é bem básica, também a ideia dela. Eu vou ter aqui, por exemplo, uma esfera. Vamos imaginar que eu tenho, sei lá, um recipiente que tem um líquido aqui. Tá carregado, os 2 estão carregados aqui, ó. Tem carga positiva, negativa, positiva. Tá neutro, né? Calma aí, não vou fazer isso aqui. Vou dar mais exemplos. Vou aumentar esse desenho. Vou fazer melhor para você ver, Guilherme. Tá bom? Eu vou ter que esse corpo vai estar positivamente carregado, tá? Aqui, essa esfera aqui positivamente carregada. Esse corpo aqui que antes estava neutro, esse daqui, né? Nós temos um líquido aqui, vamos imaginar, né? Esse corpo antes estava neutro.
A relação, a ideia da eletrização por indução é a carga desse daqui vai mexer na carga desse daqui sem com que haja contato direto. Ou seja, opostos se atraem. A carga negativa vai vir para esse canto aqui do líquido, enquanto a carga positiva vai ser repelida. Entendeu? Opostos se atraem, iguais se repelem. Né? Essa carga vai ser repelida, essa aqui vai ser atraída. Cria essa diferença. Essa é a eletrização por indução, essa é a introdução eletrostática. Agora eu vou seguir para lei de Coulomb, força elétrica. Voltando agora, eu tinha percebido que eu tinha escrevido o nome do camarada errado, é Coulomb, não é Coulomb, é Coulomb, um U, eu esqueci do Uzinho antes, tá? Mas é um detalhe que você não precisa, não está tendo aula de português, está tendo aula de física. Bom, Coulomb, né, é um cientista aí, fez uns experimentos muito loucos com as cargas, e ele determinou, né, depois de fazer esses experimentos, fez máquinas elétricas muito maneiras, e ele determinou que a força elétrica, né, entre que duas cargas diferentes sentem entre elas, pode ser tanto de atração ou de repulsão, existe uma lei, uma fórmula, na qual a gente pode descobrir essa força. A gente tem que a fórmula da força elétrica, de acordo com Coulomb, é essa daqui. Essa formulinha aqui. Força elétrica é igual a constante elétrica vezes o módulo do produto entre as cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, tá bom? Lembra desse ao quadrado, é uma relação importante. Entre a força elétrica e as outras grandezas que nós temos, eu vou escrever aqui, ó. K é a constante que tem um valor, tá? K é um valor. É a mesma ideia da força gravitacional. Você lembra da fórmula da força gravitacional? Se você prestar atenção, são muito parecidas. Né? A constante é 9 vezes 10 a nona. Coulombs por coisa, por coisa, por coisa. 9 vezes 10 a nona é o valor da nossa constante. A gente tem as cargas Q1 e Q2. Né? São as nossas cargas pontiformes. O que é uma carga pontiforme? É uma carga que é um ponto, que a gente pode desprezar o tamanho, massa e as demais coisas delas, que podem dar uns problemas na nossa conta, né? Por isso que a gente chama de cargas pontiformes, são pontos encontrados. Isso que você vai provavelmente ver nas suas questões. E D é a distância. Distância. Tá bom. A gente consegue, primeiro, antes de a gente falar mais sobre isso, entendeu? A gente primeiro olha bem para essa fórmula aqui e me fala sobre as relações que a gente tem entre as grandezas. Né? Força elétrica é diretamente proporcional à constante, não vai mudar, esquece a constante nisso aqui, tá bom? O que vai aparecer numa questão lá, né? Se relacionar o quê? A distância e as cargas. Força elétrica com as cargas ou seja, força elétrica com as cargas, com a carga aqui, é o quê? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Quando se a gente fizer a relação entre força elétrica e distância, elas são inversamente proporcionais ao quadrado. Por que inversamente ao quadrado? Porque você tem aqui d ao quadrado. Se eu tenho uma força e eu subo a minha velocidade, né? Se eu dobro o valor da minha distância, por exemplo, se eu dobro o valor da distância, não vai ser
a metade da força elétrica, vai ser a força elétrica dividida por 4. Por que isso? Se eu pego, né, 2 ao quadrado é 4. Entendeu? Se eu colocasse, se fosse para colocar um 2 aqui vezes a distância, não poderia ser 2. O quadrado ele pega para todo mundo. 2 ao quadrado é 4. Se eu passasse para cá dividindo, força elétrica sobre 4. Tá bom? É uma relação muito importante. Você vai errar a questão se você esquecer disso. Tá? Pelo amor de Deus. Não vai errar isso numa prova. Tá? Vou apagar o quadro e a gente segue depois. Voltando mais uma vez. Eu fiz esse desenho lindo para relacionar agora a força elétrica não só aos seus valores com cargas e distâncias, mas ao seu módulo, direção e sentido. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente tem duas cargas elétricas pontiformes dispostas uma ao lado da outra, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Seguindo os princípios de atração e repulsão que a gente viu mais cedo nessa mesma aula, se você esqueceu, volta lá para olhar. Essas duas cargas tendem a se atrair. Se elas estão se atraindo, nós temos uma força que está puxando elas. Qual força que é essa? É a força elétrica. Você consegue olhar, ela tem um módulo, essas duas forças, né? A força elétrica, eu vou chamar essa aqui de força elétrica 1, força elétrica 2, porque essa aqui está vindo a carga 1, essa está vindo a carga 2. A gente sabe que a força elétrica 1, o módulo dela é igual ao módulo da força elétrica 2. Ou seja, essas duas se atraem com a mesma força, de forma igual. Só que a gente sabe que o sentido dessas duas não é igual. A direção é. Direção, qual que é a direção dessas duas, né? Horizontal. Essa é a direção. Horizontal. Tá? Horizontal, só que o sentido da força 1 é para onde? Para a direita. E a da força 2? Para a esquerda. Contrário. É importante saber disso, cara. Muito importante. Assim como eu tenho que lembrar para vocês que o módulo da carga 1... Opa, não, isso aí não é verdade. Perdão. Tá bom. Isso é muito importante vocês saberem. Do mesmo jeito que a carga 2, o módulo dela ia ser igual... Tipo assim, o módulo da carga 2 com certeza vai dar um valor positivo pra gente, né? Quando vai fazer conta matemática. Mas, se essa aqui é negativa, a gente atribui que o valor da carga seria negativo. Entendeu? Igual a gente fala, lembra eu falei mais cedo, a carga do elétron é menos a carga elementar. Entende isso? Muito importante. Porque os opostos vão se atrair. As forças vão ter sentidos diferentes, mesma direção e módulos iguais. Módulos iguais. Muito bom. Agora, para o nosso segundo exemplo. Eu fiz outro desenho aqui embaixo, vocês perceberam, né? Tem outro desenho aqui embaixo. Vou deixar essa relação aqui em cima porque ela vai sempre ser verdadeira. E agora, se eu tiver duas cargas iguais, ou seja, se essa carga aqui for positiva e essa também for positiva. Princípio de repulsão. Olha só ela indo embora. Essa aqui também vai embora. Ou seja, essa aqui tem uma força elétrica, força elétrica 2, e essa também tem uma força elétrica, força elétrica 1. Você vê que essas duas continuam tendo a mesma distância. O módulo continua sendo igual. O que muda? O sentido. A direção também continua a mesma, né? Qual que é a direção? Horizontal. As duas andam no eixo horizontal. Se elas estivessem uma em cima da outra, né? Assim, ó, ia ser no eixo vertical. Então, a direção das duas cargas sempre vai ser a mesma. Entendeu? Se tiver uma carga aqui e outra aqui, essa vai se afastar, essa também vai se afastar na mesma direção, sentidos opostos.
Muito incrível, né? Cara, a coisa mais legal que tem é estudar elétrica. Meu Deus, quem não gosta de estudar elétrica? Não é verdade? Muito bonito, muito bonito. Vou apagar aqui e acho que a gente vai se encaminhar para o nosso último assunto da aula. Bom, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar agora de uma coisinha que vai ajudar nas suas contas, nos problemas que você vai olhar aqui, você vai precisar calcular a força resultante daquele sistema. Ou seja, você tem aqui um pontinho, tanto faz a carga dele, um pontinho com a sua carga. Imagina que ele está fazendo aqui, ó, carga para lá e carga para cá. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vou fazer aqui, ó, força 1, força 2. E você tem que calcular a força resultante desse sistema. Como que você calcula a força resultante num sistema desses? Esse é simples, certo? Você olha aqui as terminações, a força resultante desse sistema vai ter que ser o quê? Né? O que eu sempre gosto de fazer, termina uma outra. Ó, eu vou trocar o lugar dessa força 2, né? Tirar ela daqui e vou trazer para a ponta da força 1. Forcinha horizontal, tá vendo? Aqui. Força 2. A resultante, como que a gente acha a resultante? Volta da origem, onde estava vindo essa força, faz um traçado aqui, ó. Tum, 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 tum. Esse traçado é a nossa força resultante. Isso num sistema normal, certo? A força resultante em um sistema de forças elétricas, o que vai acontecer? É muito peculiar, né? A gente pode escrever uma fórmula bem legal. Você olha, você escreve essa fórmula para alguém e fala, a pessoa fala, porra, fórmula bonita, hein? Resultante elétrica é igual a somatória de I igual a 1 into Tn da força elétrica I. Vetor da força elétrica. É a soma das forças. Meu Deus do céu, Caio. O que isso aqui significa? Como é que você olha para isso aqui e você tira uma conclusão? Você que é leigo na matemática, que não está acostumado a ver esse símbolo maluco, o que é esse sigma, esse símbolo aqui? O que você está falando para mim, cara? Eu estou falando que se eu tiver 3 forças, se eu tiver N de força igual a 3, ou seja, eu tenho 3 forças atuando, eu tenho que a resultante vai ser igual à soma da força elétrica 1, né, o vetor, né, da força elétrica 1 mais da força elétrica 2 mais força elétrica 3. Só isso. Sério, cara? É só isso. Tá bom, mas qual que é a dificuldade? Por que isso tem que ficar pro final? Aqui, ó. Quando você entra num sistema, que acontece isso daqui. Eu tenho um pontinho, que acontece o quê? Eu tenho uma carga para cá, e outra carga que está aqui, ó. Ui, meu Deus do céu. Né, eu tenho uma força elétrica 1 e uma força elétrica 2. Que está formando essa coisa incrível aí, né? Acho que eu deixei muito pro lado, tanto faz. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse meu sisteminha maluco aqui, né? Bom, vamos imaginar que o ângulo entre esses daqui vai ser o quê? Vou chamar ele de... Deixa eu falar que ele tem 120 graus. Né? 120 graus é legal, né? Como que a gente vai calcular a resultante? Dá pra gente só traçar aqui, ó, o final dessas duas. Imagina que eu tracei certinho, tá? Resultante é esse traçado aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse traçado maluco, o que eu vou fazer agora? Lei dos cossenos. Qual que é a lei dos cossenos mesmo? Será que você vai lembrar, velho? Vamos lá, essa aqui é a nossa resultante elétrica, tá? Vou chamar esse lado aqui de resultante elétrica. Lei dos cossenos. Como é que a gente vai escrever essa lei? Bom, muito simples, né? Só se eu lembrar. A gente vai ter que R ao quadrado é igual a
força elétrica 1 ao quadrado mais força elétrica 2 ao quadrado mais, diferente da matemática, né? Mais 2 força elétrica 1 vezes força elétrica 2 vezes o cosseno de 120. Ah, isso aí. Desse jeitinho mesmo. Tá bom? Aqui que o bicho pega. É aqui que você olha pra questão e vai falar que lascou. Por quê? Porque você vai precisar lembrar disso daqui, da lei dos cossenos. Você aprendeu isso em matemática. Aprendeu isso provavelmente no primeiro ano. Tá vendo de novo na física agora. Como que usa isso na física. É raro os casos que você usa na física, mas quando precisa, você não pode esquecer. Por isso você sempre lembra, né? Eu vou escrever de verdade a fórmula da lei dos cossenos, né? Escrever aqui só pra você lembrar. Muito bom você saber, né? C ao quadrado igual a ao quadrado vezes... Não. Mais B ao quadrado. Até eu esqueço, tá vendo? Essa aqui é a fórmula dos cossenos para a física, tá bom? Porque isso aí tem uma explicação muito legal. Recomendo muito vocês buscarem saber. Se pá, um dia aí eu falo. O cosseno é o do ângulo oposto a C, né? Vou escrever como Czinho. O ângulo oposto a esse lado aqui. Ou seja, eu quero descobrir esse lado, eu vejo o ângulo oposto a ele. Que no caso aqui a gente escreveu como ângulo de 120. Certo? Bom, eu acho que essa é a nossa aula de eletrostática. É uma aula, é uma coisa assim, é um assunto legal, um assunto que vale a pena estudar. Tem muito mais além disso. Essa é a introdução para a eletrostática. E eu deixo para vocês, né, como se preparar para fazer uma prova de eletrostática. Primeiro, eu quero que você lembre bem da teoria, tá bom? Eu dei uma coisa muito mastigada, muito feia para vocês. É bom você, com esses conceitos que eu te passei nessa aula aqui, você vai lá, dá uma lida no seu livro, procura saber um pouco sobre esses assuntos que eu falei, olha na aula, assim, pesquisa lá, o cara falou da força resultante de sistemas. Pesquisa sobre isso aí, você vê escrito bonitão. Eu escrevi, eu falei da forma simples. Falei para você entender. Então, busca saber. Olha exercícios teóricos, tá bom? Não precisa ficar resolvendo exercício só de conta, você vai ficar um tempo resolvendo conta lá. Olha os exercícios teóricos, é muito importante você entender bem a teoria, tá bom? Essa eu acho que é a parte mais importante, porque ninguém merece você fazer as contas certinho e você errar o sinal de menos ou mais, porque esqueceu se a carga positiva é negativa, não sei o que. Tá bom? Busca entender a teoria. Fica muito bom no simples, na base. Que daí quando você for subindo para o avançado, você não vai ter muita dificuldade nisso, tá bom? Então, é só, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.